Jesus disse num dado momento para os seus discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A pergunta é: para onde ele estava indo e qual era o caminho? Porque ele disse para os discípulos: vocês já sabem o caminho para onde eu vou. Qual era o caminho e para onde é que ele estava indo? O Senhor Jesus gostava muito de falar por metáforas, analogias. Os profetas da Bíblia, quando entregaram mensagens do Senhor, o Senhor falava muito por imagens na cabeça, que iam sendo criadas com as metáforas, com as parábolas, que era o PowerPoint da antiguidade. Deus fazia o cérebro funcionar e assim prendia a atenção das pessoas. Às vezes o Senhor falava com tantas figuras de linguagem que os discípulos não entendiam, e certamente era para os inimigos não entenderem. Aqueles que não estavam no reino de Deus não deviam entender, porque eles iriam perseguir mais até antes da hora. E ali, no último grande diálogo do Senhor Jesus com os discípulos, João 13-16, é um diálogo só. É o diálogo naquela noite que ele instituiu a cerimônia da ceia, orou em João 17 e saiu para o Getsêmani quando iniciou a paixão de Cristo. Naquele longo diálogo, o Senhor falava que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia passar pelo que ele estava passando, mas ele falava de maneira meio misteriosa, com as suas metáforas. Os discípulos estavam um pouco boiando, até que no fim da conversa eles falaram assim: agora o senhor falou claro, hein? Agora nós entendemos, o senhor vai morrer. Mas eles entenderam, mas vamos falar a verdade, qualquer um de nós no lugar deles não teríamos entendido que ocorreria em poucas horas toda a paixão de Cristo, sendo algo muito traumático para eles, vendo Jesus ser preso e morto daquela maneira tão cruel, que era uma crucificação. Eles passariam por um momento muito difícil, de dor, de perda, de choro. Eles choraram muito. O Evangelho de Marcos diz que eles choravam muito, até o Senhor ressuscitar e aparecer para eles. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que ele ia morrer, ressuscitar. Agora estou respondendo as duas perguntas, muita atenção aí. Pode ser até que eu faça uma prova no final, viu? Uma prova oral, então você preste bem atenção aí. Estou respondendo as duas perguntas. Para onde mesmo ele estava indo e qual era o caminho? Porque ele disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Para onde mesmo ele estava indo e qual era o caminho? Biblicamente falando, segundo as Escrituras, o ensino de Jesus, ele veio do Pai, ele veio da própria Trindade, e ele continuou na Trindade, mesmo quando ele se tornou homem. O Pai estava nele, o Espírito Santo e vice-versa, mas ele vem do Pai, do esplendor da glória de Deus que ele tinha antes de se tornar homem. E aí ele se torna homem, 100% Deus, 100% homem, mas num corpo humano. Agora ele tinha situações próprias do corpo humano. Para a mulher samaritana ele falou: me dá um copo d'água. Nós todos bebemos água todo dia. Quando ele ficou muito cansado, ele dormiu no barco. Então ele tinha agora situações próprias de um corpo humano. A Bíblia diz que isso era o estado de humilhação de Jesus, porque ele não precisava ter esse corpo humano, ele não precisava ter limitações de um corpo humano, mas ele precisava sim tornar-se homem para morrer por nós. Mas ele em si não tinha essa necessidade, mas ele pagou o preço. E a palavra do Senhor diz que depois que o Messias morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse, ele voltaria a estar na Trindade,
com a mesma glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo, sem nenhum corpo humano limitador ou necessário de qualquer coisa. Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Para onde ele estava indo? De volta para a Trindade, no esplendor da glória de Deus. Como profetizado pelo rei Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, na língua portuguesa, lá em hebraico, disse Yahvé Adonai, 2 nomes de Deus, nesse caso Yahvé aplicado ao Pai, Adonai a Jesus, mas no texto bíblico Yahvé aplicado várias vezes para o Trino Deus, inclusive para Jesus, Adonai também. Os nomes de Deus aplicam-se ao Trino Deus, mas lá no Salmo 10, Yahvé foi aplicado ao Pai e Adonai a Jesus. Disse Yahvé Adonai, porque há pluralidade de pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, totalmente inseparáveis e indivisíveis. Disse o Pai ao Filho, disse Yahvé Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esta é a profecia na Bíblia que após a paixão de Cristo, ele voltaria a estar nesse estado de glória na Trindade, com a mesma glória que ele tinha com o Pai na Trindade, desde a fundação do mundo, sem nenhuma limitação. Depois da morte e da ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus Pai. A direita não está em cima, não está embaixo. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo, mesmo poder, mesma autoridade, mesmos atributos. Ele é o Filho singular de Deus. Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? A pergunta é: para onde ele estava indo? Ele estava voltando para o Pai, sem que o Pai estivesse longe dele, porque ele estava sempre no Pai, e o Pai no Filho e vice-versa, mas agora ele estava voltando para o Pai no sentido com a mesma glória, poder e autoridade, sem nenhuma limitações do corpo humano, que ele tinha, essa glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Ele estava voltando para a Trindade, para estar lá no esplendor de sua glória. E ele disse: e vocês conhecem o caminho. Como naquele momento ali da conversa, devido às parábolas, às analogias, o assunto estava um pouco confuso na cabeça dos apóstolos. No fim da conversa ficou mais claro, mas não absolutamente claro, porque ninguém podia prever a paixão de Cristo nos mínimos detalhes, como ela estava próxima de acontecer. E como Jesus estava falando nessa figura de linguagem, eu já respondi. Para onde ele ia? Para o esplendor da glória de Deus na Trindade, à direita de Deus Pai, exaltado sobre tudo e todos. Este é o lugar para onde ele estava indo. E ele disse: e vocês conhecem o caminho. Ele não falou: vocês precisam conhecer. Ele disse: vocês conhecem o caminho. E de fato eles conheciam, mas eles não estavam pegando o assunto por causa das figuras de linguagem. Então, João capítulo 14, verso 5, se você quiser ler o 4, João 14, verso 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. João 14, verso 4. E no verso 5, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Chega até a ser engraçado, Porque Jesus falava de um jeito assim, que eles iam dar uma boiada mesmo. Jesus forçava eles raciocinarem, porque eles estavam boiando, até que Jesus deixava o assunto claro. Na verdade, isso é uma técnica de ensino muito difícil de fazer, em que você prende a atenção da pessoa
uma espécie de um enigma que ele tem que saber a resposta, e até que no final você deixa o assunto claro. Isso prende na cabeça de um jeito, porque a pessoa raciocinou até chegar lá, isso fica na memória. Como os discípulos estavam boiando, é até engraçado, né? Moisés disse: olha, para falar a verdade, a gente não tem a mínima ideia para onde o senhor está indo, quanto mais esse caminho que o senhor está falando. Mas Jesus disse: vocês conhecem o caminho. Porque apesar de que naquele momento eles não estavam entendendo, eles sabiam disso que Jesus estava falando. Porque em outras ocasiões Jesus deixou claro: eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. Em outras ocasiões ele deixou claro: vai ter a paixão de Cristo, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Várias vezes ele deixou isso muito claro. Ele também deixou claro que o Evangelho seria pregado em todos os povos da terra. Então, de fato, eles sabiam que ele estava indo para o Pai, no esplendor da glória de Deus, na Trindade, com a mesma glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Então, eles sabiam. Aqui estava boiando, porque aqui eles estavam pensando literalmente: para que lugar de Israel ele está indo, que ele não fala. Ainda fala para nós que a gente sabe o caminho. Para que lugar ele está indo, que ele não nos fala, e ainda diz que nós estamos sabendo desse caminho. Tomé falou: olha, para falar a verdade, a gente não tem a mínima ideia para onde o senhor está indo, e que dirá desse caminho aí. Mas de fato eles sabiam o caminho, e de fato eles sabiam para onde Jesus estava indo. Eles não estavam entendendo a conversa, eles não estavam entendendo a linguagem figurada, mas eles já tinham ouvido e entendido que Jesus voltava para o Pai. Eles já tinham ouvido e entendido que ele havia vindo do céu, da Trindade para a terra, para ser o Deus homem, o homem Deus, plenamente homem, sem pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles já haviam entendido isso. Não tinha entendido direito a paixão de Cristo, a crucificação. Jesus falou claro, mas eles também falou claro. É que às vezes era difícil de antever os fatos, mesmo que fossem falados. Jesus falou tão claro que após o seu sepultamento, os seus inimigos chegaram para Pilatos e disse: põe guarda lá no túmulo, porque ele disse que vai ressuscitar. De tão claro que Jesus falou. Até o cabeça dura dos fariseus sabiam que ele disse que ia ressuscitar. Os discípulos ouviram também, mas sabe, ficou meio cinzento, porque é difícil imaginar uma pessoa ressuscitando no terceiro dia. Considerando que essa pessoa usava tantas figuras de linguagem, vai que era mais uma. Então eles tiveram um pouco de dificuldade, mas Jesus falou claro, sim. Então eles sabiam, ele estava indo para o Pai, e eles sabiam que Jesus é o caminho. Ele é o exclusivo, o justo e amoroso caminho para Deus, exclusivo, só tem Ele. Revelado nas Escrituras, só tem Ele. E por que Ele é o exclusivo, justo e amoroso caminho para Deus? Eu sei que no mundo e na sociedade, nas universidades, eu seria mais simpático aos olhos de todo mundo se eu falasse: todos os caminhos levam para Deus. Eu até seria mais popular até na minha família, porque eu tenho familiares que não conhecem Jesus e não gostam que eu fale que não é todos os caminhos que levam para Deus, mas só Jesus leva para Deus. Não tem outro caminho. No jardim do Éden, o Senhor deixou claro, quando ele falou para a serpente: um homem virá, semente de mulher, significa 100% ser humano, e aí o próprio texto usa o pronome masculino.
Você ferirá o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar na cabeça, literalmente falando. Se alguém puder trazer um copo d'água para mim, fazendo um favor. Acho que não vou precisar, mas caso eu precise, é bom estar aqui. Então, ali o Senhor já prometeu a vinda do Senhor Jesus para que, como único caminho para Deus, o único Salvador. Aí ele vai aparecer na promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai aparecer quase no sacrifício de Isaac. Ele vai aparecer no sistema sacrificial judaico, em que a ovelha inocente morria no lugar do pecador. Ele vai aparecer em Deuteronômio 18. Ele é aquele profeta que viria à semelhança de Moisés. Ele vai aparecer nas promessas de Davi, para Davi, que haverá sempre o rei da sua descendência. Ele vai aparecer amplamente nos salmos messiânicos, em Isaías. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é o único Redentor, o único Salvador. Ele é o único caminho para Deus nas Escrituras. E a pergunta é: por que ele é o exclusivo, o único caminho para Deus, justo, amoroso nas Escrituras? Jesus é o exclusivo caminho para Deus, porque só Ele é singular. Só Ele era um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Só Ele é preexistente e eterno. Todos os outros seres humanos passaram a existir na concepção. Você sabia que na concepção da gravidez da sua mãe, quando houve a concepção, naquele momento, biologicamente falando, já estava tudo determinado. Se você ia ser alto, baixo, magro, gordo, branco, negro, na hora da concepção. Tem gente que está orando, eu estou orando para nascer um menino. Eu falei, você ora antes da concepção, porque depois da concepção, já concebeu ali, ali já está definido. É uma questão de desenvolvimento. Esse bebê agora vai desenvolver menino ou menina, branco, negro, alto, baixo, os olhos assim, assado. Tudo acontece ali na concepção. Então, o Senhor Jesus foi prometido nas Escrituras, e Ele era um único, eterno, poderoso, preexistente, que estava com o Pai no esplendor de sua glória, e o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no seu imenso poder, criou os céus e a terra e tudo que nela há. Nenhum outro ser humano era um com o Pai na Trindade, Criador de todas as coisas, só Jesus. A Bíblia diz que Ele nasceria de uma virgem para morrer pelos nossos pecados. Jesus é o exclusivo caminho para Deus, porque Ele é Deus, estava na Trindade, no esplendor da glória de Deus. Só Ele era eterno, preexistente, Criador. Só Ele podia tornar-se homem numa decisão na Trindade antes da fundação do mundo, porque a palavra do Senhor nos ensina que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus decidiu que Ele viria morrer por nós antes da fundação do mundo. Ali na Trindade, Jesus fez parte da decisão. Ele veio morrer por nós, Ele queria morrer por nós, mas Ele é o exclusivo caminho para Deus, porque todos os demais seres humanos, por mais cientistas que foram ou serão, ou são, por mais fundadores de religiões que foram, são ou serão, todos eles passaram a existir na concepção. Todos eles são limitados no tempo e no espaço, e todos eles não têm poder sobre o pecado, o diabo e a morte. Agora Jesus é o exclusivo caminho para Deus, porque antes de se tornar homem,
ele já existia no esplendor da glória de Deus na Trindade. E segundo a palavra do Trino Deus, tornou-se homem, mas homem sem pecado. Todos os demais seres humanos, inclusive eu e você, passamos a existir na concepção e nascemos em pecado. Jesus estava na Trindade, no esplendor da glória de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que tornou-se homem, homem sem pecado, e único que tinha poder de derrotar o pecado, o diabo e a morte em nosso lugar. Ele é o exclusivo caminho para Deus, porque só Ele era eterno, preexistente, podia tornar-se homem sem pecado, derrotar o pecado, o diabo e a morte e voltar para a Trindade com a mesma glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Por isso que Ele é o exclusivo caminho para Deus, porque não tem ninguém igual a Jesus. Não tem ninguém que era eterno como Jesus, que era um com o Pai como Jesus, que estava no esplendor da glória de Deus antes de se tornar homem como Jesus, que podia vir voluntariamente humilhar-se no tempo, no espaço, até a morte de cruz, que tinha poder de falar: eu vou ressuscitar no terceiro dia. E ressuscitou. Eu costumo até dizer, podia ser no primeiro, no segundo ou no quarto, é o dia que ele falasse. E ele falou no terceiro dia. No terceiro dia ele venceu a morte. E segundo a palavra do Senhor na Bíblia, as suas próprias palavras, ele voltaria para o Pai, exaltado à direita de Deus Pai. É lá que está Jesus, na Trindade, em pleno esplendor da glória, e de lá ele voltará em grande poder e glória. Mas porque agora ele é este Jesus, ele não precisa voltar para estar aqui. O Trino Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Através do Espírito Santo ele está aqui, ele sabe tudo. Mas ele voltará com o seu corpo celestial em grande poder e glória. O que Jesus estava dizendo para os apóstolos é: vocês sabem para onde vou e vocês sabem o caminho. Depois que eles se desconfundiram com a linguagem figurada, captaram que Jesus agora voltava para o esplendor da glória de Deus na Trindade, sem limitação de corpo humano. E para nós conhecermos Deus, o Trino Deus, estar com Deus no esplendor da glória para toda a eternidade, só tem um caminho, o caminho é Jesus. Não é politicamente correto nos nossos dias eu serei odiado por alguém. Tem até membros da minha família que não gostam que eu fale disso. Eu amo meus familiares, mas eles discordam de mim. Mas eu não estou falando minha opinião, estou falando da Bíblia. Jesus é o exclusivo, justo e amoroso caminho para Deus, porque Ele é singular, Ele é eterno, Ele é um com o Pai, Ele já existia antes de tornar-se homem, na Trindade é Criador de todas as coisas, é o único que podia vir, tornar-se homem sem pecado, para que fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que ser o santo, perfeito, puro, morrendo no lugar do pecador. Não podia ser um pecador por outro pecador, não tinha peso diante da justiça de Deus. A Bíblia diz que para sermos salvos, tinha que ter um homem puro, santo, morrendo em nosso lugar. Todos são pecadores. Todos passaram a existir na concepção. Só Jesus, voluntariamente, vem do Pai da Trindade para ser homem totalmente puro, sem pecado, para morrer pela eternidade, pela humanidade, para que tenhamos vida eterna com Deus.
Jesus é o exclusivo, justo e amoroso caminho para Deus. Exclusivo porque ele é singular. Só ele estava na Trindade, só ele podia vir. Exclusivo porque só ele podia vir sendo homem 100% santo. Só ele podia morrer em nosso lugar. Ele é o exclusivo, porque só ele é quem ele é. Ele é o justo, porque o santo morre pelo pecador, isso sacia a justiça de Deus. E ele é o amoroso caminho para Deus, porque Deus nos amou ao ponto de dar seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 14:5, naquele momento Tomé está um pouco confuso com as figuras de linguagem. Não dá risada de Tomé, não. Nós também ficamos. Tem profecia do Senhor com linguagem figurada que, se a gente fosse fazer pergunta para Deus, era só abobrinha que a gente ia perguntar. Porque nós não entendemos todas as figuras de linguagem do Senhor. Tomé disse: Senhor, para falar a verdade, a gente não tem nenhuma ideia para onde o Senhor vai aqui em Israel, quanto mais o caminho. Essa era a ideia. João 14:5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Verso 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque só Ele podia tornar-se homem santo, puro e morrer naquela cruz por nós. Só Ele tinha poder para vencer o pecado, o diabo e a morte. Só Ele pode nos declarar justos quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E só Ele, porque é um com o Pai, o Criador de todas as coisas, pode falar para nós: quem crê em mim, eu perdoo e eu dou vida eterna, porque o Deus eterno dá vida eterna para quem Ele quiser dar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7, presta bem atenção. Vocês realmente me conhecem, então conheciam o caminho. Conheceriam também meu Pai. Se você conhecer Jesus, o caminho para Deus, você conhecerá o Pai, conhecerá o Trino Deus. E aí ele afirma: já agora vocês o conhecem e eu tenho visto. Que Jesus quis dizer que Ele é um com o Pai, Ele é exatamente igual ao Pai. Se você conhece Jesus, você conhecerá o Pai. Quanto mais você conhece Jesus, mais você conhecerá o Pai e o Espírito Santo, porque Ele é um com o Pai, com a mesma natureza e os mesmos atributos. Ele diz: se você me conhece, se você me recebe, Ele é conectado com o Pai, com o Espírito na Trindade, eles são um. Se você me conhece, você conhecerá o Pai. Se você me recebe, você recebe o Pai. Se você crê em mim, você crê no Pai, porque as minhas palavras e as minhas obras são do Pai, de tão conectado que Pai, Filho e Espírito Santo são. As obras de Jesus eram a obra do Pai e obra do Espírito Santo. Quem criou todas as coisas foi o Trino Deus. Quem ressuscitou Jesus? O Pai, o Espírito e Ele mesmo. Jesus é singular. Só Ele é Salvador, porque só Ele tornou-se homem e morreu por nós ali na cruz. Que Jesus estava falando, agora tirando a linguagem figurada: eu estou indo para o Pai, para o esplendor da glória que eu tinha com Ele antes da fundação do mundo, sem as limitações desse corpo humano. E quando eu estiver lá, vocês sabem o caminho sou eu. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me recebe, recebe o Pai. Quem tem Jesus, tem o Trino Deus. E o Pai derrama sobre os seus filhos e nos seus filhos o Espírito Santo. Jesus ainda disse: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você ama Jesus?
você pede perdão dos pecados, você pede libertação dos pecados pelo Espírito Santo. Então você é do Senhor, o Espírito Santo mora em você. E se o Espírito Santo mora em você, o Trino Deus mora em você. Agora eles estavam próximos de passar por uma complicaçãozinha. Posso até imaginar a tortura psicológica e o sofrimento que foram ver Jesus sendo preso, sofrendo e crucificado e sepultado. Posso até imaginar. Depois foram consolados pela ressurreição, depois receberam o Espírito Santo, depois receberam plenitude e poder do Espírito, porque como crentes eles já tinham Espírito, mas ali em Atos 2 foram empoderados para serem testemunhas, e aí deram muitos frutos, mas também foram muito perseguidos, passaram muitas dificuldades, como nós, como nós passamos por perdas. Agora a economia no Brasil está encolhendo, nós vamos sentir o preço disso tudo. Agora, ontem deu, oficialmente falando, mais de 33 mil casos de Covid. Isso vai desembocar daqui 2 semanas, não sei quantas centenas de mortes. Se essa próxima semana a casa dos infectados passar para 30 mil diariamente, daqui a algumas semanas vai dar 1.500, 2.000, mais de 2.000 mortos registrados no Brasil, né? Até sair o exame demora, até contabilizar os óbitos dá uma demorada, mas em algum momento vai estar contabilizando talvez até 2.000 mortos se continuar assim. Então, eles passaram por muitas dificuldades e nós também passamos. Para onde Jesus foi? Para o esplendor da glória de Deus. Aonde Ele está? Na Trindade, no esplendor da glória de Deus. Acima de principados e potestades e de governos humanos. Senhor nos céus e na terra, só esperando o momento certinho, segundo o calendário de Deus, para voltar em grande poder e glória. Enquanto isso, a igreja é lavada e purificada no sangue de Cristo. A igreja é templo de Deus, do Trino Deus, o Espírito Santo está em nós, portanto Jesus está em nós, sempre conosco através do Espírito Santo, e essa igreja passa por tribulações como a sociedade brasileira está passando, porque ainda estamos numa terra amaldiçoada desde o jardim do Éden. E a gente vê tantas confusões, tantos problemas, tantas dores, tantas perdas. Mas quem está em Cristo é filho de Deus no meio da luta. Quem está em Cristo é perdoado, amado e tem a presença de Deus e tem vida eterna que só Jesus pode dar. Quem está em Cristo está no Trino Deus, a despeito das circunstâncias, das tribulações, das perdas, dos apertos, porque em Cristo ele é filho de Deus e tornou-se em Cristo eterno. Mesmo limitado aqui na terra com nossos problemas, o Senhor mora dentro de nós. E ele disse: para onde eu vou, vocês também vão, e vocês sabem o caminho. Ele estava dizendo: para onde eu estou no esplendor da glória, eu, através da minha obra redentora, levarei todos os salvos para o esplendor da glória de Deus. E Apocalipse diz que nós estaremos nesse esplendor da glória de Deus na Nova Jerusalém. Mas até lá chegar, tem desemprego, tem aperto, o preço sobe no mercado, tem ameaça de morte, vai ter respirador, não vai ter respirador, cloroquina cura, não cura, com fé até melhorar o cura, viu? Se ora em nome de Jesus, então melhorar, você vai ser curado. João 14, verso 1. Diante de situações perturbadoras que estavam para acontecer e ao longo da vida deles, não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creio também em mim. Porque para onde eu vou,
vocês já conhecem o caminho, vocês sabem para onde eu estou indo, e vocês sabem que eu sou o caminho para a reconciliação com o trino eterno Deus, para estar com Ele no esplendor de sua glória por toda a eternidade, para estar com Ele no meio das tribulações, dos apertos, das situações que nós não entendemos e às vezes nem dependem de nós. Oramos, mas também depende de pessoas tomarem decisões. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus disse: eu estou indo para o esplendor da glória de Deus, e eu vou levar vocês comigo. Vocês já sabem para onde eu estou indo, e vocês sabem o caminho. Que Tomé boiou, a gente também boia com a linguagem figurada de Deus, mas de fato ele já tinha entendido que Jesus voltava para o Pai, para o esplendor da glória do Pai, e que o caminho é Jesus. Ele é o exclusivo, justo e amoroso caminho para Deus. Ele é exclusivo, não é que todos os caminhos levam para Deus, não, só Jesus leva para Deus. Se você ouviu falar que uma igreja leva para Deus, não leva. Se você ouviu falar que sacramentos levam para Deus, não leva. Se você ouviu falar que purificação de nirvana leva para Deus, não leva. Se você ouviu falar que determinada confissão de fé, essa, aquela outra te leva para Deus, não leva. Quem te leva para Deus é Jesus. Ele é o caminho para Deus, o exclusivo, justo e amoroso. Exclusivo porque ele já era com o Pai, com o Pai no esplendor da glória. Exclusivo porque ele se tornou homem sem pecado e tomou o nosso lugar. Exclusivo porque ele podia derrotar o pecado, o diabo e a morte. Exclusivo porque ele está conosco, habitando em nós. Exclusivo porque vai voltar em grande poder e glória. Justo caminho para Deus, porque o santo, o puro, morreu por nós. O eterno Deus tornou-se homem santo, puro e morreu por nós. Ele é o exclusivo porque ele é singular. Ele é o justo porque Deus tornou-se homem e morreu por nós. Ele é o amoroso porque Deus podia ter nos ignorado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu posso dizer, eu sei para onde Jesus foi, e para lá eu vou. Eu não vou porque eu orei mais, eu devo orar sim, mas eu não vou para lá por causa que eu orei mais. Eu devo buscar a face de Deus, amar Deus, mas não é isso que vai me levar para lá. Não é porque eu jejuei mais ou menos, eu devo jejuar, eu devo orar, jejuar e me humilhar diante do Senhor, porque é da graça de Deus que vem todas as coisas. Não é porque eu guardei o sábado, de fato não guardei nenhum deles até hoje. Não é porque eu fui circuncidado, ou seria ou não fui, não é isso. É porque eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu tinha 14 anos, eu recebi Jesus. Fui evangelizado, eu não queria ser crente, achava que ser crente era chato, a igreja era chato, o louvor era chato, ler a Bíblia era chato, tudo era muito chato. Minha avó era da igreja metodista e tentava me fazer crente, eu achava tudo muito chato. Lia a Bíblia, não entendia nada, ia na igreja, naquela igreja não tinha programa de jovens, adolescentes, crianças, tudo era muito chato. Especificamente naquela igreja lá. Outras eram muito boas, mas aquela não tinha nada para crianças, jovens e adolescentes. Mas no acampamento eu ouvi falar de Jesus, eu senti uma coisa meio diferente, era a presença de Deus durante 6 horas. Eu sabia que era Deus e eu falava para Deus que eu não queria ser crente era muito chato. E em culto então nem se falava.
Naqueles dias o Brasil não perdia de 7-1 para a Alemanha. Naqueles dias tinha Pelé, Tostão, a gente ganhava a Copa do Mundo, ganhava tudo. E o jogo do futebol era bem na hora do culto. Aí o Senhor me convenceu que não tinha jeito, eu tinha que receber Jesus. Com 14 anos de idade eu recebi Jesus. Falei: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, o Senhor morreu naquela cruz por mim, eu te recebo como Senhor e Salvador. E meu coração explodiu de uma alegria inexplicável por 2 dias que parecia que eu estava flutuando. Depois, por uma experiência sobrenatural de Deus, eu ouvi a voz de Deus bem alto assim. Eu fui guiado para uma determinada igreja, de lá eu vim para o Vale da Bênção com 23 anos, e o Senhor foi conduzindo meus passos. Passei por todas, apesar de toda essa maravilhosa experiência, depois eu era crente normal, né? Nem sempre orar era fácil, ler a Bíblia era fácil, às vezes dava preguiça de ir no culto. Mas vou dizer uma coisa para você: persevera no Senhor a despeito de emoções, dias difíceis, até de escândalos na igreja. Não vou naquela igreja, o pastor isso, o pastor aquilo. Você não é crente por causa do pastor, você não é crente por causa do nome da igreja, você não é crente por causa do louvor, você é crente porque Jesus é o teu Senhor e Salvador. Escândalos são lamentáveis, mas não justifica se afastar de Jesus. Ele é o único caminho para Deus. Se tem uma coisa que eu falei para mim mesmo, que problema de igreja era problema de igreja e Jesus era Jesus, eu não ia me afastar de Jesus, porque não é Jesus que provoca os escândalos, ou que faz o escândalo, é aquela pessoa mentirosa, enganosa que faz os escândalos, e não Jesus. Quem pecar, pecou, vai se ver com Deus, com título de pastor, missionário ou o que for, mas nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós sabemos para onde Ele foi, aonde Ele está, no esplendor da glória de Deus, na Trindade, sobre todas as coisas, e voltará em grande poder e glória, e Ele é o caminho para Deus no esplendor de sua glória. Quem o confessa, o tem, e quem o tem, tem perdão, tem eternidade, tem o Trino Deus, e tem Deus no meio da perturbação e da tribulação, e tem hora que perturba mesmo. Mas Jesus falou: não fique perturbado o coração de vocês, creia em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, para onde eu vou levar todo mundo que crê em mim para lá, para o esplendor da glória de Deus. Jesus é o único caminho para Deus. Eu convido você que está me ouvindo, os que ainda me ouvirão, a confessar Jesus como Senhor e Salvador e falar: Tu és Senhor da minha vida. Sabe o que é Senhor? Senhor, Senhor em tudo. Tem muito problema aqui, pastor, líder, que é pecado. Nós temos uma psicóloga aqui, mas tem problema que não é propriamente assim psicológico, né? Às vezes é pecado. A pessoa vive mentindo, de tanta mentira tem um monte de problema. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. A pessoa vive na infidelidade tem seus problemas. Ele vive na desonestidade, e na desonestidade tem problema. Ele vive com palavras falsas, e nas palavras falsas tem problema. Ele tem um monte de problema, que a Bíblia chama de pecado. Quando nós falamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, a gente está dizendo: eu vou seguir o meu Senhor. Seguir o meu Senhor não é viver na mentira, no engano, na fidelidade, na hipocrisia, na coisa errada. É pedir perdão dos pecados, não temos que pedir todos os dias, porque ainda não fomos existencialmente
plenamente redimidos, sem nenhum pecado, nós seremos sem nenhum pecado no esplendor da glória de Deus, mas aqui o pecado milita contra o Espírito, então todo dia a gente confessa pecado, todo dia a gente fala: Jesus, Tu és o caminho, meu Senhor, meu Salvador, eu peço perdão desse pecado, está errado, é pecado, pede perdão, não dá desculpa. Pecado é pecado, tem nome, você nomeia, pede perdão. Em seguida você fala: Senhor, me liberta com o Espírito Santo. Aí você tem o caminho, aí você tem o Senhor, aí você tem o Salvador, aí você vai para o esplendor da glória de Deus. Eu tenho um hábito, é sempre bom, você sabe, Deus nos recebe em Cristo Jesus e nos declara filhos e filhas de Deus. Mas para Ele nos receber em Cristo Jesus, nós o recebemos quando convencidos pelo Espírito. Eu gosto de falar assim com certa regularidade para Deus: Deus Pai, eu recebo como meu Pai amoroso celestial. Não quero viver como se o Senhor não existisse, não se importasse, não me amasse. Isso tudo é verdade, eu recebo. E eu também falo, e eu recebo mais uma vez, eu confirmo mais uma vez, eu repito mais uma vez, aquilo que já é realidade na minha vida: Jesus é o meu Senhor e Salvador, muito obrigado, o Senhor morreu por mim naquela cruz, e que preço. Aí eu falo, eu recebo o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito, mas eu falo, eu quero dizer que eu não estou em conflito com o seu ministério, a sua pessoa e a sua obra. Eu não estou tentando fazer aquilo que o Espírito Santo que tem que fazer e não eu que tenho que fazer. Eu recebo o Espírito Santo, e dependendo da tradução, conselheiro, advogado, e aí eu falo no grego mesmo, porque não tem palavra em português. Eu recebo o Espírito Santo como Paracletos, aquele que é chamado para estar em mim, para me ajudar no que der e vier. Você sabe, até para pregar aqui, você pensa: o pastor está experiente, pregar é moleza. Não, não tem moleza nenhuma de pregar. O dia que eu ficar orgulhoso e pregar porque eu tenho experiência, eu não preguei. Eu dei uma aula, eu dei uma palestra. Não precisa de Deus para dar aula. Os professores nas universidades dão aula, eles têm doutorado para dar aula. Mas para pregar o Evangelho e para ter ministração no Espírito Santo no seu coração, o Espírito Santo tem que estar comigo, abençoar e ungir. Do contrário, eu dei aula bíblica sem Deus. Sabia que tem professor muito inteligente nas universidades? Se você ensinar as doutrinas bíblicas, vão pagar 10 mil para você ensinar aquilo. Ele levanta e ensina, ele é inteligente. Ele deu aula. Não teve ministração do Espírito. Se você não sair hoje de manhã aqui dessa igreja edificado pela palavra, eu dei aula. Agora, se você saiu tocado e quer estar mais próximo de Jesus e confessar o pecado, então teve ministração do Espírito. Agora, eu não mando no Espírito Santo, eu convido o Espírito Santo. Então, diariamente, quase que diariamente, é bem regular, eu declaro que eu recebo Deus Pai como meu Pai. Agradeço pelo seu amor, Ele enviou o seu Filho, agradeço por Jesus, confesso Jesus outra vez. Agradeço pelo Espírito Santo em mim, peço para o Espírito Santo me ajudar como Paracleto, seja lá o que for essa palavra, porque essa palavra significa muita coisa, significa que Ele está com a gente para o que der e vier, para nos capacitar para santidade, justiça, ministério, fruto, ter poder quando falar. O dia que eu levantar para pregar e eu não orei para o Espírito Santo me capacitar, eu vou dar aula. E geralmente é morto, é chato, o crente fica olhando no relógio: esse culto não acaba, esse culto não acaba. Esse louvor, esse culto. Quando o crente começa a levantar para tomar água e ir no banheiro, irmão, o pregador tem que pensar: será que eu estou falando pelo Espírito Santo? Porque quando falar pelo Espírito, vai ficar parado na cadeira. E vai ter fruto, vai ter resultado.
Agora só Deus sabe se está dando fruto aí no seu coração. Não vou nem perguntar para eu não sair triste aqui da igreja. Mas vamos orar. Quem está me ouvindo aí pela internet, você aqui também, eu convido a fazer a sua oração a Jesus. Fale com o Senhor, eu sei para onde o Senhor foi. Eu sei aonde o Senhor está. O Senhor está na Trindade, no esplendor da glória de Deus. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o caminho para Deus, mas o exclusivo, porque o Senhor é singular. O Senhor não precisava se tornar homem, mas o Senhor se tornou homem sem pecado e morreu por mim. Eu confesso como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me com teu Espírito Santo. Usa-me para ser testemunha de Jesus na sociedade. Usa-me para andar em santidade, em plenitude do Senhor. Usa-me para ser um marido diferente, um filho diferente, uma esposa diferente, um empregado diferente, um estudante diferente, uma boca diferente, uma atitude do coração diferente. Através do Paracletos, transforma minha vida e me dê poder para ser testemunha de Jesus. Mais uma vez fala para o Senhor, sim, eu sei para onde Jesus foi, eu sei que Ele é o caminho, eu confesso como meu Senhor e Salvador, porque eu quero passar a eternidade com Ele no esplendor da glória de Deus. E eu quero ter Jesus comigo na perturbação desses dias, ouvindo fortemente a sua voz, dizendo, não perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai tem moradas, e para onde eu vou, vocês vão também, vocês conhecem o caminho. Repita essa oração para Jesus. Para Deus, Pai amado, eu confirmo que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, perdoa os meus pecados, dá-me a paz do Senhor, dá-me plenitude do Espírito Santo, santifica-me pelo poder do Espírito e me purifica pelo perdão que há no sangue de Cristo. Usa-me para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.